Amigos, Dr. Inácio Ferreira, em espírito, e Carlos Bacelli, juntos têm 62 livros. O Bacelli hoje tem 241 ou 242 livros. 62 é com o Dr. Inácio. Eu, deste outro lado da vida. O que ele comenta, o Dr. Inácio e o Bacelli? Eles comentam o seguinte: o Dr. Inácio e o Dr. Odilon, espírito deles, né, através da psicografia do Bacelli, foram convidados para voltar para nosso lar 75, 76 anos depois do nosso lar, em que Chico psicografou André Luiz. E como a tecnologia e a mente nossa vai cada vez sabendo mais, estudando mais, eles ficaram admirados com a evolução de nosso lar. Da onde eles estavam, na cidade espiritual de Uberaba, que tem 2 vezes mais a população em perispírito. Exemplo, Araxá, se tiver 150 mil habitantes, a cidade de Araxá tem 450 mil habitantes no mundo espiritual. Toda cidade tem a sua cidade espiritual. Uberaba, então, deve ter 1 milhão, 1 milhão e 20 mil pessoas. Na época que o livro foi feito, que só foi lançado agora em 2017. Então, Uberaba espiritual, que o doutor Inácio toma conta de um sanatório de lá, e o doutor Odilon, ele toma conta da parte da mediunidade, né? O que acontece? Os dois foram convidados para nosso lar. Chegando lá, eles ficaram admirados. E aí começaram a andar com eles, né? Nos lugares assim, o alimento é bem pouco mesmo lá em nosso lar. O doutor Inácio até me fez eu rir aqui, porque ele tomou um café lá, ele comeu uma bolacha que ele fala assim: essa bolacha com a outra bolacha tem gosto de nada, né? Nós aqui acostumados com muito sal, muito açúcar, né? E ele não deixa de ser brincalhão. E começa a visitar os lugares lá. E nessa visita desses lugares que eles estão indo, um dos lugares que eles passam lá é um teatro. E eles chegaram na hora, eles não puderam ficar, mas eles chegaram na hora que essa pessoa estava se apresentando. E nós até marcamos aqui, devido à alegria que nós ficamos, né? Show de humor em nosso lar, cidade espiritual. Quem que estava se apresentando lá? Francisco Anísio, o nosso querido Chico Anísio. E aí o doutor Odilon e o doutor Inácio ficou com aquela vontade de ficar lá para ver, né? Mas eles não pôde porque o show ia demorar um pouco. Aí o André Luiz, que está acompanhando o nosso querido Inácio e Odilon, fala que o Chico Anísio foi convidado, porque ele mora na cidade do Rio de Janeiro, e ele foi convidado para o nosso lar para falar sobre aquilo que ele fez todo mundo rir, né? Que é esse grande humor de Chico Anísio. E ele fala aqui que está procurando aquelas pessoas que já desencarnou, que fazia parte da escolinha do professor Raimundo, para montar uma lá também. Então é uma grande alegria que os dois, né, ou 3 aqui, ficaram quando ficou sabendo que o Chico Anísio estava ocupando um dos teatros de lá. E o interessante de nosso lar, na época que foi o que André Luiz falou, era uma cidade de 1 milhão de habitantes. Hoje, nosso lar tem 10 milhões de habitantes para 11 milhões. Fora aquelas cidades perto, como São Paulo tem ali Santo André, tem Campinas, né? E lá tem aquelas outras cidades também, aquelas colônias menores que fazem parte ali do nosso lar. Então, o mundo espiritual, ele é mais cheio de perispírito, né, do que o planeta Terra. O Chico fala que nós somos de 29 a 30 bilhões
de, de espíritos, né? Nós estamos aqui em 8 bilhões no planeta Terra, então tem 21, quase 22 circulando pela cidade, pelas colônias espirituais, né? Então, nosso lar hoje é uma cidade já que não é mais aquela cidade só de 1 milhão de habitantes, né? Ela tem 10 milhões de habitantes. O livro é o penúltimo do Bacelli e está em todas as livrarias aí, ele e o doutor Inácio. E aqui vai acontecendo coisas assim, por exemplo, que me marcou aqui no livro, é o aérobus, que só era aérobus. A evolução foi tanto que hoje ele é um carro que anda no solo, né, de nosso lar, e também o aérobus, que é carro, ele também é uma lancha, que quando tem necessidade do rio, e o mar que tem lá também. E mais ainda, tem uns aérobus pequenos, que ele faz essa parte lá de cima, faz a parte do carro, da lancha, e quando tem a necessidade, esse aérobus, ele vira também um submarino, para fazer pesquisa ali no mar, né? Porque, né, nesse universo infinito que Jesus nos fala, né? Na casa do Pai tem várias moradas, então a tecnologia lá avançadíssima, né? Eles ficam maravilhados com aquilo. Mas uma coisa assim muito interessante mesmo, que tem aqui no fim do livro, é que o doutor Odilon e o doutor Inácio chegou lá para eles um comunicado para eles voltar para a cidade espiritual de Uberaba, que tem 1 milhão e pouquinho de habitantes, voltar que ia inaugurar na cidade espiritual de Uberaba a primeira igreja católica espírita do Brasil. Para não ter dúvidas, nós aqui temos, na página 51, a primeira igreja católica espírita do Brasil. E eles ficaram maravilhados com aquilo, né? Falou assim, nossa, as coisas, então vai começar a se fazer com que as religiões vão começar a se unir, primeiro no sentido espiritual, né? E o interessante que o doutor Inácio pergunta, e o doutor Odilon também, quem que vai inaugurar essa igreja católica espírita do Brasil sem imagens de santo, sem quadros pintados, né? Que é muito da doutrina espírita. E como é que vai ser? Então, explicar para eles que essa igreja, ela vai ter, assim, muita natureza, muita água, assim, desenhada, muito coqueiro, muita árvore, né? E quem que ia falar por último, depois de explicações, e depois também de um canto lá das pessoas, quem queria falar nessa primeira igreja católica espírita do Brasil? E aqui é surpreendente que eles nos falam, né? O coral terminou de cantar e então o Padre Pio anunciou, né? O Padre Pio estava intermediando. O Padre Pio anunciou que quem iria falar era João Paulo II, o Papa João Paulo II, e por último, quem ia falar era Chico Xavier. E aí vocês imaginam a emoção que eles ficaram, né? Que aqui é o fim do livro, que nós vamos ler só um trecho aqui, né? Então, João Paulo II, né? O Papa João Paulo II, erguendo a voz, começou a dizer que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado para todos sempre. Quando terminou a sua breve fala, depois de 10 minutos, Chico, repetindo as palavras que se encontravam inseridas na obra há 2000 anos, de Emmanuel, falou, aliás, começou a falar, né, com a voz embargada pela emoção. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Então,
começou no mundo espiritual a união das religiões, batendo com que aquilo Jesus falou que os apóstolos deram para nós estudarmos no Evangelho. Na casa do meu Pai tem várias moradas. E um dia seremos um pastor e uma religião.